Você já se perguntou por que a maioria das pessoas não vive muito depois dos 80 anos? Por causa de 4 motivos poderosos e silenciosos. Chegar aos 80 é um marco, mas permanecer forte além disso exige mais do que sorte. Exige consciência. Há 4 forças ocultas que atuam contra o corpo à medida que envelhecemos. E o pior, a maioria das pessoas só descobre isso quando já é tarde demais. Esses problemas, embora invisíveis no início, corroem nossa energia, memória e saúde geral com o tempo. Neste vídeo, vamos revelar os 4 verdadeiros motivos pelos quais tantas pessoas enfrentam dificuldades após os 80. Não são teorias, são fatos apoiados por décadas de estudos médicos e experiências reais. E entender essas forças não é sobre tentar viver para sempre, mas sim proteger sua força, independência e paz de espírito pelo maior tempo possível. Fique até o final. O 4 motivo pode surpreender você, e talvez seja o mais importante de todos. Motivo 1. Inflamação silenciosa que acelera o envelhecimento. Uma das maiores ameaças à saúde depois dos 80 não vem de fora. Começa em silêncio dentro do corpo. É o que os médicos chamam de inflamação crônica de baixo grau, que lentamente danifica as células e órgãos, sem sinais claros no início. Com o tempo, essa inflamação interna enfraquece o corpo de dentro para fora. Diferente de uma inflamação visível após uma batida ou corte, essa se forma ao longo de anos por causa de estresse, alimentação ruim, sono insuficiente, sedentarismo e toxinas ambientais. Ela afeta o coração, o cérebro, os joelhos e até o sistema imunológico. Pense no George, de 82 anos. Ele não fumava, não bebia, caminhava todos os dias, mas se sentia constantemente cansado e rígido. Só após consultar um especialista, descobriu altos níveis de marcadores inflamatórios. Nada gritante, apenas uma inflamação silenciosa corroendo sua vitalidade. Com o passar dos anos, o corpo perde capacidade de lidar com essa inflamação. Coisas antes toleráveis, como alimentos industrializados, longos períodos sentado ou noites mal dormidas, passam a causar impactos maiores após os 80. Mas há boas notícias. As ferramentas mais poderosas contra a inflamação são simples e gratuitas. Alimentação natural, caminhada diária, sono de qualidade. Nada muda da noite para o dia, mas cada passo ajuda a apagar essa chama invisível e manter o corpo forte por mais tempo. Motivo 2. Perda muscular que leva à fraqueza e quedas. Após os 60 anos, o corpo começa a perder massa muscular anualmente. E depois dos 80, esse processo se acelera. É a sarcopenia. No início, quase imperceptível. Você começa a demorar mais para levantar da cadeira, evita escadas, sente potes mais difíceis de abrir. Mas o problema é que o músculo é essencial para o equilíbrio, articulações, metabolismo e até controle do açúcar no sangue. Sem músculos, o risco de quedas, fragilidade e perda de autonomia aumenta. Veja o caso de Frank, 84 anos. Forte e animado, ainda morava sozinho. Um dia, caiu e quebrou o joelho. A queda revelou o quanto ele havia perdido de força sem perceber. Depois dos 80, uma queda pode iniciar um ciclo perigoso. Cama, perda de mobilidade, mais fragilidade. Mas isso pode ser prevenido. Caminhadas, exercícios com faixa elástica, consumo adequado de proteína e alongamento constante fazem diferença, principalmente quando feitos com regularidade. Não é sobre virar fisiculturista, é sobre manter mobilidade, firmeza e força para continuar fazendo o que te dá alegria. Cuidar do jardim, ir ao mercado ou sair da cama com segurança. Motivo 3. Sono ruim que desgasta corpo e mente. Com a idade, o sono muda, e nem sempre para melhor. Muitos idosos têm dificuldade para adormecer, manter o sono ou descansar profundamente. Depois dos 80, os impactos disso se tornam visíveis. Cansaço, lapsos de memória, irritabilidade. Durante o sono, o corpo se regenera, o cérebro se limpa, o sistema imune se fortalece. Quando o sono falha,
esses processos são interrompidos. Veja o caso de Alice, 86 anos. Acordava às 3 da manhã e achava normal, mas com o tempo sentiu sua memória piorar, a energia cair e ficou mais vulnerável a gripes. Melhorar o sono é possível, ter horários regulares, reduzir cafeína e álcool, receber luz natural pela manhã, manter o quarto silencioso e movimentar-se durante o dia. Dormir bem é tão vital quanto comer bem ou se exercitar. E, após os 80, é um dos pilares para clareza mental, equilíbrio físico e imunidade. Motivo 4. Solidão e perda de propósito diário. Um dos perigos mais ignorados após os 80 é a solidão. Ela não apenas fere o coração emocionalmente, mas também prejudica o corpo fisicamente. Estudos mostram que isolamento e falta de propósito podem reduzir a expectativa de vida mais do que algumas doenças crônicas. Com o tempo, o mundo do idoso se torna menor. Amigos se vão, filhos mudam de cidade, limitações físicas dificultam sair. Pense em Bill, 88 anos. Viúvo, filhos distantes, passava dias sem conversar com ninguém. O que ele mais sentia falta? Se sentir necessário. Sentir que sua presença importava. O ser humano precisa de conexão. Após os 80, com a aposentadoria, filhos independentes e vizinhos distantes, muitos perdem não só interações, mas a identidade. O vazio de não ter um motivo claro para levantar da cama afeta diretamente a saúde. Mas o propósito não precisa ser grandioso. Pode ser regar plantas, ligar para alguém, alimentar os pássaros ou escrever uma carta. Pequenos atos geram ritmo, significado e alegria. Conectar-se, mesmo que pareça estranho no início, pode trazer luz para ambos os lados. Se você tem mais de 80 anos, ou conhece alguém que tem, pergunte: o que te traz propósito hoje? E como você pode proteger isso como se fosse um remédio? Porque, de certa forma, é. Se você chegou até aqui, pare um instante para refletir. Não com medo, mas com clareza. Viver além dos 80 é um presente. Mas muitas pessoas não chegam lá com qualidade, não por descuido, mas por desconhecimento. Inflamação, perda muscular, sono precário e solidão são forças discretas que se acumulam. E quando os sinais aparecem, o dano muitas vezes já começou. Mas o conhecimento é poder. E o objetivo deste vídeo é te fortalecer, não assustar. Para te lembrar de que mudanças pequenas e consistentes ainda têm enorme valor. As decisões que você toma hoje moldam como você vai caminhar, pensar e se sentir nos próximos anos. Qual parte te marcou mais? A inflamação silenciosa? A perda muscular escondida? A importância de dormir bem? Ou a conexão emocional como fonte de saúde? Seja qual for, que isso não fique apenas como informação. Que seja um ponto de virada, um compromisso com seu corpo, mente e propósito. Agir não é sobre desespero, é sobre foco. É escolher o que importa, proteger isso e deixar o resto de lado. Você merece viver essa fase com sabedoria e força. Não aceite menos do que isso. Obrigado por estar aqui. Compartilhe nos comentários uma coisa que você aprendeu e como pretende aplicar na sua vida. Seu comentário nos motiva e nos inspira a continuar. Se gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos úteis e inspiradores para você. Até o próximo vídeo.